Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado por isso. Outro sim, a senha do canal, @o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho, você clica nela, abre uma maior em cima escrito o irmãozinho, é só você clicar e abrir os vídeos para você, tá? Outro sim, eu sou um cristão, não pertenço a nenhuma denominação, tá? Sou um seguidor de Cristo, assim simplesmente isso. Meu propósito aqui é ensinar, se o Senhor Jesus me permitir, ensinar para você quem é Jesus, aonde que ele está ou aonde que ele vive e o que ele pode fazer por você, por toda a tua vida, o que que ele pode fazer. Isso é meu propósito aqui, porque propus ensinar porque eu vim aprender já quase chegando na terceira idade. Então, por isso que eu propus ensinar também, porque não ensina, tá? Eu passei 15 anos no sistema e não aprendi uma palavra da que eu vou falar aqui, só para você ter ideia, tá? Porque quanto menos informação eles fornecem para a gente, melhor acha que nós estamos na mão deles, tá? É só isso. Então, por isso que eu propus a ensinar, se assim que o Senhor me permitir. Outro sim, os versículos que eu estou fazendo no vídeo, aqueles que estiverem em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você ouvir, entender e compreender, certo? Este é meu propósito aqui. Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o criador de todo o universo. Tudo que existe foi ele que criou. Não tem nada, ser nenhum que fez nada. Tudo quem fez foi o Senhor, tá? Este é o que faz tudo. Aí, e aonde que é que ele vive? Ele vive, perdão, ele vive dentro de mim, dentro de você, é onde que ele mora, onde que ele vive. A nossa vida pertence a ele. Esse Espírito dele que está em nós é que dá vida à nossa carne. Se ele sair, nós caímos um corpo morto. Não tem vida. A vida é esse Espírito Santo do Senhor que habita em todo ser humano. Não é só em mim e você, não. É em todo ser humano. Todo mundo tem o Espírito Santo de Deus. Tá? Às vezes as pessoas estão fazendo coisas erradas, aquela que é gravíssima, matando, roubando, destruindo. A gente fala, está com o espírito disso, daquilo. O espírito que existe é um só, o Espírito Santo do Senhor. Só que ele não sabe que ele tem esse espírito, por isso que ele está cometendo aquelas atrocidades que ele está fazendo. É que na hora que ele ficar sabendo, que eu espero que daqui até eu partindo, vocês, os jovens que estão iniciando, e cresce uma nova geração, já sábia, entendida nesse assunto, que Jesus é a vida deles. Então, quando começar todo o povo, vamos dizendo todo não, 80% do povo da terra, saber que Jesus é a vida de todos aqueles que vivem, já muda, o mundo já muda, tá? Não vai ter mais roubo, não vai ter mais morte. Então, para você ver que aí a pessoa só vai morrer quando Deus chamar mesmo. Então, é um dos privilégios, eu creio assim, tá? É um dos privilégios para a gente. O que ele pode fazer por você? Tudo que você imaginar, ele pode fazer. Tudo, tudo, tudo. O que você pensar, Jesus pode fazer por você. Só que você não pode esquecer que existe o tal livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você fazer a vontade da sua carne e fazer a vontade do Espírito de Deus que está em você. Então, quando você está fazendo a vontade do Espírito, você está fazendo as coisas tudo correta, trabalhando honestamente, pagando suas dívidas honestamente, não pensando em espécie nenhuma dar prejuízo para o teu irmão, nem para ninguém. Então, você estando nessas condições, vivendo do seu suor, do seu trabalho, você pode pedir o que você quiser para o Senhor Jesus, o que quiser, que eu digo assim, aquilo que você precisa, tá?
que eu estou precisando, preciso de uma casinha para morar, preciso de um carrinho para mim se locomover com a minha família, um exemplo que eu estou dando, tá? Ah, preciso disso, preciso daquilo, e o Senhor vai te dando. De acordo com o que você for conseguindo, você só agradece ao Senhor. Mas aonde você agradece? Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Lá está escrito assim: senta para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor. Secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração ou as suas petições, tá? Que é a mesma coisa. Ali você agradece, ali você pede, e toda vez que você recebeu aquela bênção que você pediu para o Senhor, você vai lá e agradece a Ele: meu Senhor, muito obrigado, já tem em mãos o meu pedido que eu fiz ao Senhor. É muito bom que a gente carnal, a gente agradece alguma coisa para o pai da gente, vê quanto ele fica alegre. Ah, mas o filho é agradecido, né? Imagina a gente com o pai do Espírito, que é o nosso Pai eterno. Imagina só. Então, não esquece de agradecer. Agora, se você estiver na carne é você fazendo tudo errado, tá? Você tá com um revólver na cinta para roubar, matar, destruir. Você tá com a droguinha para passar pro teu irmão. Você tá prostituindo. Nesse caso, você não adianta pedir nada para o Senhor Jesus. Você só pode fazer para Ele um pedido. Pedir Ele para tirar você daquele lamaçal que você se encontra. Aí você percebeu que saiu, você agradece Ele, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, o mesmo que o outro que estava no Espírito. Pediu e agradeceu. Você vai lá, pede, e quando você receber já a benção, você agradece, e aí você pode fazer o seu pedido, que você vai ser atendido igualzinho aquele outro que estava em Espírito. Porque você estava lá no pecado porque você não sabia que aquilo era pecado. Até quando você não sabe que não é pecado, aquilo ali não é contado como pecado para você. É contado à época da ignorância, tá? Agora, quando você sabe que é pecado e vai cometer, aí você está blasfemando contra o Espírito Santo, tá? Não dá na mínima. Aí você pode perder o seu Espírito que está em você, que é dele. Isso aí você pode confirmar se eu estou falando a verdade, lá no livro de Mateus, no capítulo 12, e o versículo 31 e 32. Lá está escrito que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, viu? Eu não gostaria que você perdesse. Eu não gostaria de perder o meu. Gostaria que você levasse mais a sério. Você não esquece de conferir na Bíblia se o irmãozinho está falando a verdade para você. Tá certo, meu irmãozinho? Minha irmãzinha, eu quero trazer você aqui agora um dos versículos da palavra do Senhor para nós podermos meditar na palavra, né? É o que nós precisamos aqui, é de meditar na palavra. O irmãozinho fala uma coisa ou outra, mas a verdade é a palavra. Ela que diz que é verdade ou não, né? Se ela não dizer que é verdade, nós estamos falando tudo mentira até então, tá? Quem confirma é a própria palavra do Senhor. Ela que confirma se é verdade que nós estamos falando aqui ou não, viu? Vou botar um versículo bom aqui para nós poder conversar, que aqui só tem coisa boa só. E nada de ruim existe, hein? Só coisa boa. Achou um versículo aqui que daqueles mesmo esperado para o assunto. Nós vamos procurar ele aqui, nós vamos achar ele aqui devagarzinho, nós vamos encontrar ele aqui. Passa aqui, passa ali, e nós achamos ele. Achamos. Aqui o texto diz assim: nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Este é o texto, tá? Está em 2 Coríntios, no capítulo 6, o versículo é o 16. Ele diz assim: e que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso aqui é o Senhor que está dizendo, tá? É escrito pelo apóstolo Paulo. Está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16. Você pode ir lá confirmar se realmente é isso mesmo que está escrito, para que quando você abrir a boca, você fala: não, está escrito na Bíblia, se você quiser eu vou te mostrar para você onde que está.
para não dizer que você falou: "Ah, ouvi o irmão falar". Ah, mas você confirmou na Bíblia? Não, então você está fazendo coisa errada. Porque primeiro eu estou pedindo, você confere o que o irmãozinho está falando lá na Bíblia, se bateu, tiver certo, você pode pregar e falar à vontade, a palavra é do Senhor, não tem dono não, tá? Ela é do Senhor. Só que eu não quero que você fala, o irmãozinho, ele olhou lá e falou. Não, não pode, porque eu posso estar mentindo ou errado aqui, falar para o seu versículo errado, e você falar errado também. Começar o evangelho errado, o evangelho da graça tem que ser falado em verdade, tá? Não tem nossa mentira, não. Em verdade, a verdade não é eu e você, não. A verdade é o que está escrito aqui nas escrituras, porque você tem como provar, tá aqui, ó, o que está escrito, né? Que às vezes você fala uma coisa que não está escrito, a pessoa pede para você provar, e como é que você vai fazer? Vai até preso se você estiver fazendo, se você tentar fazer uma coisa dessa, viu? Eu não aconselho você de espécie nenhuma para fazer, porque a consequência pode ser muito grave, viu, meu irmãozinho? Aqui, nós conferimos aqui que ele habita em nós. Então, se ele habita em nós, é esse Espírito Santo que está em nós. Mais para frente, nós vamos falar desse Espírito também, onde que ele foi dado, por que foi dado. Eu preciso cientizar bem você, conscientizar bem você, para que você saiba, entenda completamente a palavra de Deus e por que foi dado esse Espírito para nós. O Espírito Santo, que é o do Senhor, tá? Esse é o Espírito que está em todo ser humano. Foi dado para todos nós. É a nossa vida. Se ele dá vida ao nosso corpo. Se ele sair, nosso corpo está morto. Tá? Nós caímos um corpo morto, de onde que Deus tira ele. Só para você ter ideia. A nossa vida é esse Espírito. É esse versículo que eu leio aqui, é um deles, são vários versículos, que está dizendo que Jesus está dentro de nós, ele fez morada em nós, está dizendo tudo, a nossa vida. Só que cada dia eu leio um versículo para que você conscientize, porque eu estou sempre falando quem é Jesus. Por quê? Eu não aprendi isso, meu irmãozinho. Eu aprendi aquilo que quase todo mundo sabe. Ah, Jesus mora no céu, é filho de Deus. Aí, com muito no sistema, eu aprendi, Jesus morreu por nossos pecados. Mas qual pecado se nós peca toda hora? Um exemplo. Primeiro, a nossa carne é pecaminosa, e nosso sangue, pecaminoso. Como que ele morreu por nossos pecados? Não te explica. Isso aqui, se eu tiver a oportunidade de ainda hoje, eu pretendo deixar claro para você entender, ouvir entender, ou compreender o que nós estamos falando, tá? Quem é Jesus? Aí quando você saber que Jesus é a sua vida, a minha vida, a vida de todo ser humano, aí você vai conhecer Jesus de outro modo. Aonde que é a morada dele? Você, a morada, tá? Ele vive aí dentro de você. Então, onde você for, Jesus está junto. Onde você pensar em ir, Jesus está junto. Porque quando você chega, ele chega junto, ele chega junto com você. A tua vida é ele. Então é só para você entender isso, tá? Quando você entender que onde você está, Jesus está, você não tem mais medo, você não tem mais nada. Você só vai ter coragem de fazer as coisas certas. Porque Jesus é as coisas certas. Ele é a verdade, tá? Você seguindo o caminho dele, você não entra em treva, em escuridão, você não entra, tá? É porque Jesus está no controle. Então é só para você entender. Tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Até o próximo vídeo. Graça e paz para vocês. Até o próximo.